falando sobre essa questão de mostrar respeito para nossa criança quando ela está fazendo algo, tem alguns efeitos rebotes. Por exemplo, quando você fala para a criança, isso você consegue, isso é fácil. Existem duas possibilidades quando você diz para a criança que é fácil ou que ela vai conseguir. Se ela conseguir, ela não vai ter nenhum valor, ela não vai dar valor àquilo que ela fez, porque foi fácil, porque você falou que é fácil, então ela não vai ter nenhum orgulho de ter conseguido ter feito aquilo. E se ela não conseguir, ela vai se sentir inferior, ela vai se sentir assim incompetente ou incapaz de fazer aquilo, porque você falou que era fácil, mas mesmo você falando que era fácil, ela não conseguiu. Também tem um efeito contrário, né? Quando você diz que, nossa, isso é muito difícil para você, ou então tem uma outra frase aqui, isso pode difícil, ou então isso pode ser difícil para você, né? Quando você fala que isso é difícil para você, e se ela conseguir, ela fica muito orgulhosa, porque ela conseguiu. Mas se ela não conseguir, ela vai ficar muito frustrada. Ela vai também se sentir incapaz e também vai se questionar por que que foi difícil para mim, por que que não é difícil para você e é só difícil para mim. É porque eu não consigo, é porque eu não tenho competência. Então a gente tem que prestar bem atenção na forma de como a gente se comunica com a nossa criança. Uma sugestão que os autores dão é de você dar uma sugestão para a criança, para que ela haja. Por exemplo, usar a palavra talvez ou às vezes. Por exemplo, a criança está brincando com a massa de modelar e aí ela tem dificuldade ali de fazer a figura. A gente sabe que é mais fácil brincar com a massa de modelar, começar a fazer figura, quando ela tá feita a bolinha, porque aí a massa ela pegou uma consistência melhor. Então você pode falar, às vezes ajuda se as pessoas fizerem uma bolinha macia para depois fazer uma figura. Você não fez pela criança, você não impôs essa decisão para a criança, mas você deu uma sugestão. E aí cabe à criança fazer do jeito dela, ou eu vou tentar fazer do seu jeito. E é muito interessante isso. Aqui também fala que é claro, gente, que a gente não vai deixar de dar apoio para nossa criança. As situações, elas variam muito. Tem situações onde você pode também ajudar a criança, mas não 100%. Então, você pode intercalar um pouco de ajuda. Por exemplo, você está com muita pressa, aconteceu um imprevisto e a criança está com dificuldade de colocar a meia, não tem custo nenhum, não vai matar ninguém se você colocar o outro pezinho de meia no pé da criança. Mas a gente precisa ter essa consciência de que a base é a gente ajudar a criança a ter a sua própria responsabilidade sobre si mesma. E aqui também eu queria falar em relação ao meu trabalho, né? No meu trabalho, eu tô trabalhando agora com crianças de 3 a 5 anos, quase 6 de idade. E é muito interessante, porque quando elas têm alguma roupa com botão ou com zíper, elas não querem que a gente feche o zíper, mas às vezes elas têm dificuldade de colocar ali o zíper, o zíper encaixado ali para ficar junto, para poder fazer fechar, né, para puxar. Então às vezes eu mostro como faz, desfaço e aí a criança vai lá e tenta fazer. Mas eu não consigo. Aí eu falo, não tem problema, você pode tentar alguma outra vez. E sempre dá um tempo para a criança. Quando a gente vai para o pátio brincar, a gente sabe que tem vamos supor que 3 horas da tarde a gente tem que estar no pátio. Foi definido esse horário. A gente não diz para a criança, agora nós vamos para fora, 3 horas. 20 minutos antes, a gente chama as crianças, olha, agora nós vamos começar a colocar o sapato, colocar a jaqueta, vai depender muito da estação, né? E porque a gente vai sair.
Então você dá esse tempo para a criança dela se vestir com calma, tem os outros amiguinhos ali que também vão conversar. E isso não impede também que a gente ajude, né? Quando a criança não tá conseguindo ali subir o zíper, quando ele engancha. Então, a gente precisa também ter um pouco de flexibilidade, não colocar 100% da responsabilidade na criança, porque é uma criança. E ter esse bom senso também de perceber que a criança talvez esteja se estressando, ou de que aquele desafio foi um desafio bom, mas a criança não está se sentindo bem ou não está conseguindo. Então, a fala é muito importante. Observar, gente. Observe bem a criança para você poder dar o suporte para ela, para você saber como que você vai falar. Então, para aprofundar um pouquinho mais, eu falei lá atrás sobre os 6 passos. E um dos passos é para a gente não bombardear a nossa criança com muitas perguntas. Por quê? Porque quando a gente faz muitas perguntas, a gente acaba pressionando a criança a dizer aquilo que ela não está disposta a dizer ainda. A gente não deu aquele tempo para a criança assimilar e para ela elaborar os seus próprios comentários. Ah, o que você fez hoje? Ah, você foi fora? O que você comeu? E assim sendo. E quando a gente bombardeia a criança de perguntas, são tantas perguntas, e pode ser que seja algo aí rotineiro, que faz parte da sua rotina, por exemplo, quando vai pegar a criança na escola, quando vai pegar a criança que estava com um amiguinho, o que vocês fizeram? O que vocês comeram? Isso aqui, não sei o quê. Fica bombardeando a criança, provavelmente você vai causar um efeito rebote. A criança vai responder aí, eu não sei, ou então ela vai responder, me deixa em paz, ou então eu respondo isso depois. É a mesma coisa que você vai para uma festinha e você encontra a sua amiga que não foi para a festinha e a sua amiga fica te enchendo de perguntas. Talvez você não esteja disponível naquele momento para estar falando sobre muita coisa, talvez você quer fazer uma outra coisa, ou talvez você quer falar sobre algum outro assunto. Então, é importante também permitir que a criança conduza a conversa. Uma outra coisa também que eu não posso deixar de falar é quando a gente pergunta, você se divertiu hoje? Foi legal hoje? Quando você coloca essa pergunta para a criança acaba gerando dentro dela uma frustração ou uma decepção consigo mesma, porque pode ser que não tenha sido divertido. A criança, por ser criança e por não ter um trabalho, por não ter responsabilidade de pagar contas, não quer dizer que ela não tenha as suas próprias preocupações, os seus próprios pensamentos. E quando a gente coloca esse comentário para a criança, na verdade, acaba se tornando uma exigência, entre aspas, para a criança. Eu já não basta que eu vá para a escola de balé, já não basta que eu vá para a escola de música, para o karatê, para a natação. Eu ainda tenho que me divertir, é como se fosse mais uma exigência, além das que você já coloca para a criança, é como se fosse uma preocupação a mais para ela, dela ter que se divertir, dela ter que ser feliz. E, na verdade, esse sentimento não deveria acontecer. A criança ela tem que se sentir à vontade para, de repente, não suprir as nossas expectativas, as suas expectativas como adulto. A criança não tem a obrigação de, porque você acha que é divertido, que ela vá para o balé, ela não tem a obrigação de dizer para você que foi divertido porque ela estava no balé porque você acha que é divertido. Então, menos exigências para as nossas crianças e menos perguntas. É claro que perguntar é importante porque também mostra interesse, mas eu falo a questão de bombardear a criança o tempo todo de pergunta, todos os dias. Você pode comentar sobre alguma outra coisa que você viu na rua e tal. Um outro passo também que eu falei nos vídeos anteriores foi sobre não ter emergência, não ter urgência de responder as perguntas da criança. Por exemplo, se a criança faz uma pergunta, as pessoas têm que ir para a faculdade. Quando a criança vem com a pergunta para a gente, ela já pensou, ela já amadureceu na cabeça dela todas as possibilidades. Ela já observou, ela já analisou,
ela já tem até mesmo as suas próprias respostas, mas ela quer ter uma referência, ela quer saber se você vai dar a mesma resposta que ela estava pensando, ou ela só quer ter certeza de que ela está no caminho certo para descobrir a resposta. Então, é uma das alternativas. Quando a criança faz uma pergunta, você devolve a pergunta para a criança. O que você acha? Ou então você pode, por exemplo, se aqui no livro tem uma pergunta, né? Que a criança perguntou assim: por que as pessoas fazem só aquilo que elas querem? E aí você deve, por que será que as pessoas só fazem aquilo que elas querem? O que você acha? Então é uma alternativa. Uma outra alternativa quando a criança... E outra coisa, gente, criança não precisa de respostas longas, vamos dizer assim, de respostas técnicas. Ah, por que que o céu é azul? Porque o sol reflete na água e reflete no céu. Eu não sei nem se eu te falei a resposta certa, mas é um exemplo. As crianças elas não precisam de respostas elaboradas. Elas não têm esse pensamento aprofundado, elas têm curiosidade de saber o processo, mas não profundamente. Uma outra alternativa também é você elogiar a criança. Nossa, que filósofa que você é! Essa pergunta é muito interessante. Por que você acha que, vamos supor que essa pergunta que eu falei no caso, né? Por que que as pessoas só fazem aquilo que elas querem? Por que você acha que as pessoas só fazem aquilo que elas querem? Você faz só aquilo que você quer? A mamãe faz só aquilo que a mamãe quer? E isso, gente, aí você vai estendendo a conversa, isso fica uma conversa muito gostosa. Então, que a gente possa dar atenção para as nossas crianças e ser um fio condutor. A gente não precisa dar tudo pronto de bandeja para a criança.